Por que deixei a igreja, mas não a fé? Por muito tempo eu acreditei que estar firme com Deus era sinônimo de estar presente, atuante e submisso dentro de uma igreja local. Cresci ouvindo que, fora da igreja não há salvação, que se eu deixasse de congregar, minha fé esfriaria, que eu seria como um carvão fora do braseiro. E por medo, por respeito e por amor sincero a Deus, eu permaneci. Anos, mesmo quando tudo dentro de mim já estava pedindo pausa, reflexão e mudança. Mas chegou um momento em que não dava mais para ignorar o incômodo. A estrutura que deveria me edificar começou a me consumir. A comunhão virou rotina, a palavra virou discurso, o serviço virou cobrança. E o que antes me alimentava passou a me esgotar. Eu comecei a enxergar que muitos cultos se tornaram apenas pontos de encontros sociais. Terminava o culto e cada um voltava para sua bolha. Não havia discipulado real, não havia comunhão que se estendia para além das paredes. Era como se a fé ficasse ali, retida no templo, como um uniforme que se veste por algumas horas e depois se guarda até o próximo domingo. E o que me feriu de verdade não foi a estrutura, foram as relações, a fofoca disfarçada de preocupação, a competição velada por cargos, por microfones, por destaque, o peso das obrigações que, aos poucos, abafavam a espontaneidade da fé. O servir virou escala, a presença virou controle, a ausência virou pecado, a cobrança para fazer parte era constante. Como se não bastasse crer, era preciso estar presente em tudo, justificar qualquer ausência, provar constantemente que você estava firme. E se você ousasse dizer não para um cargo, uma função, uma reunião, a espiritualidade era colocada em xeque. Não importava se você estava cuidando da sua casa, da sua saúde mental, de alguém doente. Importava estar ali, dentro das quatro paredes. E o mais duro, percebi que a igreja, muitas vezes, se tornou um hospital com portas fechadas. Um lugar onde só entra quem já sabe que está doente, que reconhece que precisa de cura. Mas, e os que não têm essa consciência ainda? E os que foram feridos pela própria igreja? Quem vai até eles? Quem os alcança onde eles estão? Evangelismo virou evento e não estilo de vida. Missão virou escala e não compaixão. O povo lá fora não entra. E os que entram, muitas vezes, saem mais feridos do que chegaram. Foi aí que eu entendi. Eu precisava sair para respirar. Não sair de Jesus, mas sair do sistema. Eu deixei a igreja, mas não deixei a fé. Pelo contrário, minha fé começou ali a se tornar mais real. Fora da estrutura, eu descobri o evangelho da prática. Descobri que Jesus caminhava nas ruas, se assentava com pecadores, tocava os que a religião rejeitava. Descobri que o reino de Deus não está confinado a um púlpito, mas acontece na padaria, na calçada, no abraço, na escuta. Hoje, eu não tenho uma igreja para onde eu volto todo domingo, mas tenho buscado ser igreja onde quer que eu vá. Tenho falado com pessoas que nunca entrariam num templo. Tenho orado com desconhecidos. Tenho escutado os que ninguém escuta. E, principalmente, tenho reencontrado Jesus no simples. Sim, ainda acredito na importância da comunhão. A Bíblia nos chama à unidade, à mutualidade, ao corpo. Mas unidade não é uniformidade. Corpo não é instituição. E comunhão não é obrigatoriedade. Acredito que Deus ainda se move dentro de muitas igrejas, mas também sei que Ele está chamando muita gente para fora, para viver a fé com liberdade, com verdade, com intencionalidade, para amar sem precisar de cargo, para servir sem precisar de escala, para pregar sem precisar de altar. Eu deixei a igreja,
Mas eu me aproximei mais do que nunca da essência do Evangelho. E se hoje eu estou aqui falando com você, é porque acredito que Deus está levantando uma geração fora do templo, mas dentro do reino. Gente que entende que o culto mais poderoso é aquele que a gente vive, não o que a gente frequenta. Gente que vai além das quatro paredes.